Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas. Vereador, 36 anos, jornalista, advogado, professor, publicitário, tenor, dono de um bar de jazz e da biblioteca do Harry Potter em Belo Horizonte. Gabriel Azevedo, sem partido, defensor de candidatura sem depender de filiação partidária, é o entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje. Ei, Gabriel, tudo bem? Tudo bom, Edilene, que bom estar contigo. Eu que agradeço, muito obrigada pela entrevista, viu? Prazer é todo meu se encontrar aqui em Brasília cobrindo Minas Gerais. Satisfação. Nós falamos agora há pouco sobre o seu extenso currículo. Informalmente também dissemos isso, porque você tem formação em várias áreas, mas também tem diversas habilidades. Fala um pouquinho pra gente da sua trajetória e da sua entrada na política. Eu me lembro há muitos anos de você na juventude do PSDB. Verdade. Como é que foi essa trajetória até aqui? Ainda ontem eu começava a contar isso para algumas pessoas e falava como a gente vai mudando com o tempo. Acho que a minha formação política vem do ambiente escolar. Não numa situação de militância partidária, mas anterior a ela, aquela ideia de você estar na escola e junto com os amigos tentar realizar as coisas. Organizar teatro, viagem, encontro. Isso tudo me motivou a gostar muito de ter ideias e tirar elas do papel. Aí, quando eu saí da escola, me disseram que para fazer política você tinha que estar afiliado a um partido. E eu fui para o PSDB. E imaginei que ali ia ser um ambiente bom para ter ideias e tirá-las do papel. Não foi, eu acho, bem exatamente isso. Eu acho que os partidos políticos brasileiros criam um ambiente de militância muito aguerrida e, às vezes, você cria uma cultura meio belicosa. Tudo que o meu partido faz está certo, que o outro está errado. E eu acho que, por um tempo, eu saí dessa toada de estar realizando as coisas, de ter ideia para virar mais um militante. Não me arrependo porque aprendi, mas que bom que eu evoluí. Acho que no governo do Estado, quando eu fui subsecretário de Juventude, e até briguei muito com o próprio PSDB, porque havia um desejo, você se lembra disso, de colocar os filiados do partido para trabalhar na secretaria e eu querendo lidar com as pessoas técnicas. E quando você conhece mais a realidade de um Estado com 853 municípios, cuida de um programa como Poupança Jovem, para diminuir a evasão escolar, Plug Minas, de contraturno escolar, Fica Vivo, para diminuir a mortalidade de jovens negros em comunidades. Tudo isso vai te colocando muito perto de uma realidade que faz com que você tenha mais sensibilidade para atuar na política. Acabei me desfiliando do PSDB, passei a me dedicar mais à questão acadêmica, você disse aí, né? Então, temos publicidade, jornalismo, direito, e fiz um mestrado de direito e comecei a ser professor de direito constitucional. Mas uma vontade de participar muito da vida de Belo Horizonte me fez abraçar uma candidatura em 2016, já de uma maneira independente, abrigado no PHS que veio acabar. Depois, em 2020, eu busco uma reeleição, aí também abrigado no Patriota, com o compromisso de que se alguém da família Bolsonaro lá se filiasse, eu seria expulso, o que aconteceu. E estamos aí num segundo mandato com muito foco na cidade, mas ainda também, Edilene, com um desejo muito grande de seguir aprendendo. Recentemente eu me pós-graduei em Georgetown, em competitividade global, com foco em como fazer as localidades serem mais produtivas, desenvolvidas, gerarem resultado. E isso está me deixando muito contente, fazendo um mestrado em cidades, pela London School of Economics, tentando aprender o que há de mais criativo e inovador em cidades pelo mundo. Ainda na semana retrasada, eu tive uma palestra com Carlos Moreno, o responsável por estar revolucionando Paris e transformando ela numa cidade de 15 minutos, com mais mobilidade, sustentabilidade. Isso está me deixando muito contente. Porque Paris, para quem não conhece, é uma grande cidade, uma bagunça completa, né? Metrô, transporte, é tudo bem bagunçado, diferente do que as pessoas idealizam antes de ir, né? E tem aquela questão que muita gente fala, é impossível mudar. Às vezes, quando se fala de Belo Horizonte, nossa, mas aqui é impossível mudar. Sempre bom lembrar que Belo Horizonte é uma capital planejada, 12 de dezembro de 1897, baseada em cidades como Barcelona, mas sobretudo Paris. E o que Paris está tendo a coragem de fazer é o que Amsterdã fez no passado. Quem olha as fotos de Amsterdã há 20, 30 anos, vê uma cidade entupida de carros, engarrafada. E hoje Amsterdã é uma referência de mobilidade, pedestre, bicicleta, porque é preciso ter coragem de enfrentar e criatividade para implementar. Paris está tendo esta posição. E eu perguntei para o Carlos Moreno, e aí, como é que é isso? É simples? Ele falou, não. No primeiro ano, você se prepare para ser muito xingado.
para as pessoas não compreenderem o que está acontecendo, para elas falarem que você está acabando com a cidade. Até os carros evaporarem, eu adorei essa expressão, a evaporação dos carros e as pessoas compreenderem que aquela via ficou mais livre, mais acessível, que o comércio não fechou porque não tinha carro, mas que aumentou, que o preço das casas melhorou, que a segurança melhorou, isso leva tempo. Mas é preciso a coragem de quem está mais interessado em cuidar da cidade do que ter voto. Porque no Brasil essa vontade muito imediatista de ganhar eleição ou de ter o poder faz com que os grandes projetos que levam tempo sejam deixados de lado para ficar fazendo remendinho ali a colar. Por causa da militância por mobilidade, na época do governo de Márcio Lacerda na Prefeitura de Belo Horizonte, chegou-se a discutir muitas questões consideradas polêmicas que foram deixadas de lado, de dar mais espaço para o pedestre na cidade. Na sua avaliação, tem chance de caminhar ou vai ser difícil como foi naquela época, que nem avançou? Estamos fazendo grandes avanços, ao meu ver, na Câmara. Eu sempre repito, aqui na Itatiaia, em todos os lugares, que não é da noite para o dia. Exemplos. Por muito tempo as pessoas falaram, há uma máfia de ônibus em Belo Horizonte. Mas ninguém nunca abriu uma CPI na Câmara Municipal para mostrar o que era a máfia, como ela começou, que ela vem de um contrato de 2008 fruto de cartel. Então foi tudo investigado, um bom trabalho, não só com um relatório para o Ministério Público, mas com questões concretas. Em 2013, o Márcio fez um projeto de lei para fazer com que as empresas de ônibus deixassem de pagar ISS-QN e CGO. A Câmara acabou de reverter. Esses empresários têm que pagar. Tem que ter dinheiro no cofre até para criar soluções para o trânsito. A BH Trans, que tem pessoas competentes que trabalham, mas tem um formato descolado do planejamento urbano. Fizemos um projeto de lei para o processo de finalização da BH Trans em 15 anos, respeitando os direitos dos trabalhadores, respeitando o processo de dissolução e a criação da Superintendência de Mobilidade, que começa a pensar o trânsito, as vias e a mobilidade em Belo Horizonte acoplada ao planejamento urbano. Está funcionando? Eu acho que começou a avançar no sentido em que, por exemplo, na hora que se vai pensar a mobilidade, sabe-se que você tem que dar preferência de faixas para ônibus. No comitê que foi recriado agora, que eu acho que é um outro avanço, a crise que estourou em novembro, com ônibus parando, isso poderia ter sido evitado, porque dentro do escopo do ano passado, nós criamos um grupo de mobilidade para discutir quais eram as principais mudanças no contrato, nas vias. O Calil acabou fechando, mas o FUAD retomou agora. Com vias mais expressas para ônibus, a diminuição do atraso nos coletivos é de 30%. Isso tudo claro. Então, essas intervenções pontuais começaram a ser feitas no sentido de tirar isso tudo do papel. Então, não vai ser da noite para o dia, Edilene. Por quê? Porque os erros da mobilidade em Belo Horizonte começam, sobretudo, na década de 50. Na hora que essa cidade, e 60, sobretudo, com a ditadura, na hora que Belo Horizonte tira bonde, veículos leves sobre trilhos, começa a tirar a árvore da Afonso Pena para botar carro, começa a desproporcionalmente crescer sem planejamento, a bomba começa a ser armada. Então, 70, 80 foram anos muito difíceis para a mobilidade. Agora nós vamos ter que começar a reverter esse processo, e isso vai levar tempo. Não vai ser o próximo prefeito que vai fazer em 4 anos ou em 8. É um processo de 10, 15, 20 anos. E de, sobretudo, mudança na cultura do cidadão, que geralmente acredita que a vida dele depende do carro. Estava conversando com uma pessoa, fica 2 horas no carro para ir, 2 horas no carro para voltar. No final do ano, quando ele calcula quantos % da vida dele ele ficou preso no trânsito. Isso tem que mudar. Além de mudar a cultura do cidadão, é necessário ter grandes obras de infraestrutura, porque Belo Horizonte, como uma cidade planejada, talvez não tenham pensado o tamanho que teria Belo Horizonte depois. Se você pega, por exemplo, a Raja Gabalha com 2 pistas de um lado e 2 do outro, é totalmente incompatível pelo acesso que ela faz com a estrutura atual de Belo Horizonte. Teria que duplicar muitas vias, o que... Você dá um bom exemplo que é a Raja Gabalha, né? A Raja Gabalha é uma avenida sem sentido, porque ela foi feita com uma lógica militar de evasão de Belo Horizonte. Você sabia disso? Não. A Raja Gabalha leva o nome de um engenheiro que trabalhou na construção da cidade e ela liga a 4ª região militar até a saída para o Rio de Janeiro. Você já notou? Exato, é um e ela fato. vai margeando o topo ali de um acidente geográfico, ou seja, para um lado cai, para o outro lado cai também. E você foi criando uma avenida um pouco sem sentido, que só tinha lógica militar, para evasão da cidade em caso de guerra. Pouca gente sabe disso. Que loucura, hein? É uma loucura. E ela é uma avenida que foi feita sem sentido, como muitas outras na cidade. Obras de grande estrutura. Eu acho que tem uma prioritária. A conexão do aeroporto com o centro da cidade. Isso é uma obra importante que não pode depender de carro.
Quando você chega em Londres, ou em Paris, ou em outras cidades, São Paulo está lutando para resolver isso, você tem que ter o acesso rápido do portão ao grande centro. Aí você fala de expansão do metrô? Aí você pode estar falando Porque de tem a expansão via, do né, metrô, rodoviária, que inclusive que é tem que MG10. chegar na cidade administrativa, que já vai desafogar 20 mil pessoas que vêm todos os dias, mas pode ir ali por monotrilho, não necessariamente por metrô, até o terminal de Confins. Essa é uma grande, importante obra, porque nós estamos falando de conexão de Belo Horizonte com o mundo. É muito complicado trazer negócio, empreendimento para a nossa cidade se a pessoa fica mais tempo do aeroporto até o centro do que no avião de São Paulo para Belo Horizonte. Aí, aqueles mais imediatistas vão falar, por que não Pampulha? Porque a Pampulha não é parte de um planejamento estratégico. O custo que você vai ter para transformar a Pampulha no aeroporto decente, porque ali você não tem nem finger, você faz uma obra que vai pensar a expansão de Belo Horizonte. O que não se pensou no passado, por exemplo? A conexão da Regional Centro-Sul, da Contorno, com Contagem e com Pampulha. JK esticou, mas esticou só por 2 tripinhas de fio. Hoje, a expansão da mancha urbana da região metropolitana vai na direção de Confins, Pedro Leopoldo. Tudo aquilo ali ainda tem um vazio que vai ser preenchido. Se você não tiver uma organização nesse vetor norte da cidade, a confusão se expande para lá. É essa visão com antecipação, que eu estudo muito no mestrado e que estou vendo em outros casos da cidade, que a gente precisa fazer. Obra de grande estrutura, acho essa. Outras, eu prefiro, ao invés de obras, inteligência. Se a gente falar de integração metropolitana de transporte, não vou nem bater no metrô aqui, porque isso é chover em algo que primeiro não é responsabilidade municipal e nem estadual, infelizmente, e vou fazer um lugar comum. Vou falar do que é possível no município, como foi o BRT, que foi uma boa obra viária. A Amazonas é outra que pode acontecer. Está faltando você ter no eixo Amazonas o mesmo que tem no eixo Antônio Carlos. Mas de resto eu brigo muito por integração. Ou seja, Contagem, Belo Horizonte, Betim, Nova Lima, precisam ter um cartão só de ônibus, um conjunto só de mobilidade. Se isso não acontecer, vamos continuar tendo uma pessoa que para ir para Betim, saindo de Contagem, tem que passar dentro da Contorno. Aí não faz sentido. Gabriel, daqui a pouquinho nós vamos retomar os assuntos relacionados a Belo Horizonte, mas eu queria saber sobre a sua vinda a Brasília, principalmente em alguns dias da semana passada. Por que você veio à capital federal? Eu encontrei com meu amigo, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, com quem eu cultivo um laço de parceria e visão sobre o que é importante para Minas Gerais. Discutimos muito a questão de mobilidade, sobre a criação de um Sistema Nacional de Mobilidade, como há o SUS, Sistema Único de Saúde, pensando, sobretudo, as regiões metropolitanas como gestoras desse processo, que não tem como separar, e criando um subsídio nacional que dê aporte às grandes regiões metropolitanas que aderirem a esse processo de Sistema Único. A crise não é só em Belo Horizonte, é em Teresina, é em Salvador, é no Rio de Janeiro, isso é nacional. Outra crise gravíssima, habitação. Isso seria feito em relação ao transporte, esse Sistema Único, projeto de lei? Teria que ser um projeto de lei de autoria do Executivo? Porque não adianta ficar fazendo lei perfumaria. Nós estamos falando de dinheiro, de recurso, que os municípios não têm. Isso está em Brasília. E constitucionalmente essa competência para um projeto desse tamanho é do Executivo? Como do SUS. Ou seja, na hora que você cria um Sistema Único de Saúde, que é uma das grandes avanços da Constituição de 88, você para com aquela briga que existia. Ah, não, isso é culpa da cidade, isso é culpa do Estado. Não, saúde é dever de todos. Município, Estado e União, de forma integrada. Hoje, com o transporte coletivo, não é assim. É papel do município. Aí, se vira. Não, vamos criar um sistema de mobilidade, porque você coloca a região metropolitana. Os problemas de mobilidade estão em regiões metropolitanas, que são entidades no Brasil muito fracas, se comparadas, por exemplo, com França, Inglaterra, onde, por exemplo, em Londres, a grande mudança para o metrô, para a mobilidade, veio com uma reforma de 2000 que criou uma espécie de prefeito de região metropolitana, que administra esses assuntos que são comuns. Então nós falamos muito disso. Habitação, ele é um problemaço. Sim, quem anda pelos centros de Belo Horizonte e vê muitas pessoas em situação de rua, isso não pode ficar como está. Esse número só aumenta. Só aumenta. E não é são duas crises. Você tem a crise da pessoa em situação de rua, mas você tem uma crise habitacional, que vai fazendo com que o número de favelas aumente, de comunidades, de ocupação. E isso é um problema, porque casa é dignidade e a política habitacional zerou. Os municípios não têm mais recurso para isso. E eu sou contrário à ideia de que a habitação tem que ser tratada como no BNH da ditadura. Pega um lote lá longe, coloca as casinhas todas iguais, sem comércio, sem escola, sem estrutura, e joga essa população mais à margem da cidade.
No centro de Belo Horizonte, nós temos mais de 100 edifícios vazios, Edilene. Vazios. O Rio de Janeiro tem avançado, hotéis que estão vazios estão virando residências. Há exemplos incríveis de habitação social que você cria, fazendo com que o governo pague o aluguel a longo prazo. Isso é melhor do que construir uma casa. E você está colocando a pessoa perto do transporte, perto da estrutura e de uma maneira que ela não se sinta excluída do tecido urbano. Isso pode ser feito com menos valor do que você investe. Então isso é uma inovação, mas essa ideia. Eu falava muito com o Rodrigo Pacheco que brigar hoje no Brasil é contra os problemas, porque já tem gente brigando demais na política. Falamos disso, falamos, claro, de Minas. Eu acho que nós temos pela frente uma eleição nacional, seja lá qual for o resultado, mas Minas está sempre lá, Belo Horizonte está sempre lá, e eu acho que o Rodrigo Pacheco tem hoje uma posição de destaque, uma atuação de destaque, e com ele tem que ser conversado. Não foi só isso que eu vim fazer em Brasília, encontrei também outros deputados federais mineiros para tentar mais recursos para a nossa cidade, e eu também tenho um papel, para além de vereador, foi até promessa na minha campanha, criar uma escola de política para ajudar outras pessoas a se candidatarem. Então, desde 2017, eu sou professor do Renova BR. Para quem não conhece, é uma escola mesmo que prepara gente de vários partidos para disputar a eleição para deputado estadual, federal, senador. E vários dos meus alunos ganharam as eleições. A gente tem laço de gente no Brasil inteiro e essas pessoas contam com as minhas dicas, minhas aulas para se elegerem. Então, também foi um espaço para isso acontecer. Rodrigo Pacheco acabou não sendo candidato ou pré-candidato à presidência da República hoje. No cenário que se coloca, você tem um pré-candidato? Olha, o meu amigo Eduardo Leite, ao meu ver, é a pessoa mais preparada nesse jogo. Por quê? O cargo mais importante dessa república é o de vereador. É a pessoa que está ali no problema, na ponta, e que não foge, não. É encontrado na rua, na padaria, na farmácia, e todo mundo joga o problema para ele. Em compensação, é o que tem menos recurso, é o que tem menos poderio político. Eduardo foi vereador, foi prefeito, foi governador de um estado complexo, que é o Rio Grande do Sul, deixando muitos avanços. É uma pessoa moderada, poderada, jovem, cheia de gás. Infelizmente, dentro do PSDB aconteceu uma prévia que deu como vitória o Dória, que infelizmente é um candidato extremamente rejeitado. O mais rejeitado de todos, mais do que Bolsonaro e Lula. Se ele insiste numa candidatura muito mais pessoal do que coletiva, eu não acredito numa vitória. Acredito, inclusive, que ele prejudica muito o candidato dele em São Paulo, o Rodrigo Garcia, e ele joga fora uma oportunidade. Eu ainda acho que pode haver algum tipo de reviravolta. Eu acredito em clarividência, acredito em bom senso. Acho que os partidos que não querem nem Lula nem Bolsonaro estão demorando a se organizar. Isso é uma pena, uma desconexão com a realidade, mas eu acho muito importante para o Brasil, sobretudo no primeiro turno, você oferecer uma opção em relação a Lula e Bolsonaro. Com todo respeito a quem deseja um ou outro, mas numa democracia, e as democracias estão vivendo crises, a polarização, e não estou falando que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa, mas há um ambiente polarizado, sobretudo em quem defende um e o outro, você perde muito. Então eu acho que grandes temas estão sendo deixados de lado por uma briga muito aguerrida, e quero crer, e estou trabalhando para que a gente tenha uma opção ainda no primeiro turno. Rodrigo Pacheco é do PSD. Nessa conversa houve algo sobre uma possibilidade de você se filiar ao partido, já que você hoje é um vereador sem partido? Eu fui chamado para o PSD, inclusive pelo próprio prefeito Alexandre Calil, pelo prefeito Fuad Noma, o secretário Adel Clever Lopes, já tinham me chamado para o PSD, quiseram um evento até com o Kassab na Belo Horizonte, o Rodrigo Pacheco também me fez esse convite. E o que eu digo para eles é que hoje na Câmara Municipal de Belo Horizonte eu atuo sem partido com muita tranquilidade. Sou líder do Bloco Democracia e Independência, com 7 vereadores, aliado do Bloco Democrático Independente, com 3. Somos um time de 10 vereadores, um quarto da Câmara, que trabalha com diversos partidos, mas com causas em comum. Então a filiação partidária, que eu respeito, me parece uma opção mais à frente, mais após esse processo eleitoral. Eu estou muito curioso, Edilene, com o que vai acontecer com a fauna partidária brasileira após essas eleições. O que você acredita que vai acontecer? Como é que isso vai mudar os seus passos? Olha, eu acho que você vai ter uma grande aglutinação à esquerda. A federação PT, PV e PCdoB é um bloco que se movimenta. A depender do que vai acontecer com Ciro Gomes, o PDT se aproxima ou se afasta desse bloco, eu acho que vai se aproximar, e o PSB está grudado agora com o Geraldo Alckmin, vice do Lula, ali. Então você tem uma aglutinação e ainda pessoal em rede também nesse bolo. Então, ou seja, tirando o Ciro,
que está ainda nessa candidatura e que respeito, é claro, com o PDT, a esquerda se aglutinou bastante num bloco. E o PSD fica onde? O PSD ele faz parte de uma reminiscência mais ao centro e que precisa se posicionar após o pleito. Você tem ali mais ao processo do bolsonarismo, e eu digo sempre, o Bolsonaro pode vir a ser derrotado, mas o bolsonarismo persistirá. E com a eleição, se acontecer do Lula, vitaminado, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. O Trump foi derrotado, mas o trumpismo existe, persiste, se revigora e pode até reelegê-lo para um próximo mandato. É o que eu verifiquei lá muito de perto. Ao centro, vamos chamar assim, não ao centrão, mas aquelas pessoas que estão mais moderadas e não querem estar nesses extremos, ou seja, nesses polos, não vou chamar de extremos, mas nesses polos, elas estão um pouco perdidas. Ou seja, o PSDB, o MDB, o Cidadania, esses partidos estão carecendo de duas coisas: mais conexão com a realidade e mais capacidade de se reinventar enquanto nomes. O Eduardo Leite, que é uma grande novidade, acabou num processo complexo. Alessandro Vieira, que estava no Cidadania, foi para o PSDB, também ficou aí nesse processo. Então está na hora dos partidos decidirem se eles querem oferecer projeto para o Brasil ou se vão ficar só se lambuzando de fundo eleitoral e orçamento secreto. Esse é o grande problema, sabe, Helena? Porque as máquinas partidárias viraram completamente instrumentos de busca pelo fundo eleitoral e pela emenda parlamentar. Isso vai jogar muito na eleição desse ano, e é por isso que, por exemplo, o União Brasil, respeito, tenho amigos que estão no União Brasil, tem um candidato como é o Sérgio Moro, que aliás errou muito, e não quer lançar porque o custo é caro. Como o Podemos estava tendo problema com ele, porque a campanha presidencial é cara. Note você que a campanha presidencial começa a concorrer com as campanhas de deputado. Isso está no cerne da saída do Augusto Fonseca, por exemplo, da campanha do Lula. Está no cerne da discussão de quem vai cuidar da campanha do Bolsonaro no PL, porque Valdemar da Costa Neto, claro, deu abrigo para o presidente, mas que é uma bancada muito forte por lá. O candidato a presidente não pode tirar votos ou não pode tirar recursos da campanha dos candidatos a deputado. Isso vira um problema. Voto não vai tirar, porque são duas eleições diferentes. Não pode tirar mas recursos. o dinheiro eles vão querer sobretudo, né? Porque isso é o que vai criando essa força. Então, o que eu prevejo pós-eleição... E se tirar recurso, tira voto também, né? Claro, você tem toda a razão. Em 22, o que eu prevejo é uma diminuição partidária. Hoje nós temos 33 legendas, a cláusula de barreira, o sarrafo aumentou, né? O nível de votos que a pessoa vai ter que ter para sobreviver é maior. Então talvez a gente pode ir para 20 e poucos. A federação vai salvar alguns, mas não foram muitas federações, e outros partidos vão ficar partidos sem estrutura, sem recursos, só com a legenda. E isso vai contar muito, é claro, para a eleição de 2024. Independente do resultado do cenário das eleições de 2022, existe uma possibilidade de você ir para o PSD, de Rodrigo Pacheco, Gilberto Kassab? Olha, não, eu realmente vou repetir porque não é mentira. Eu não tomei nenhuma decisão partidária e eu acredito muito nas ideias. Você veja, os dois últimos... Eu fui um filiado ao PSDB, sobretudo por uma questão ideológica. Eu sou um social-liberal, sou um centrista, meus modelos de nação são os escandinavos, Suécia, Noruega, Finlândia, é aquilo dali que eu desejo. E há um bem-estar social desse aqui. Claro que há bem-estar social, claro que eu entendo o papel de Estado, sou uma pessoa que entende mercado, que é um defensor de liberdade, mas que compreende Estado, sim, que compreende a importância da educação pública, de saúde pública, que é isso. Sabe, é uma questão de política pública baseada em evidências. Não é um bate-boca ideológico, boboca de internet. É o que funciona. Já tive no Estado. Sei da importância de servidor público capacitado, bem remunerado. Eu entendo isso. Então eu escolhi o PSDB porque sim, poxa, o PSDB teve belos exemplos de política pública, não dá para negar. Fiz uma escolha ideológica. Ocorre que com o tempo os partidos vão se desmanchando. Eu sou um social-liberal. Dava para entrar no PSL? Não era exatamente o Partido Social Liberal. E, por exemplo, eu gosto de sustentabilidade, eu sou um pouco verde europeu, mas a Rede de Sustentabilidade em Minas Gerais nem sempre atua por esses passos e alguns quadros do partido não tenham muita identidade, embora eu admire outros profundamente. Então, a escolha de partido no Brasil é um processo complexo. Em 2016, o que me abrigou de maneira independente foi o PHS, que nem existe mais, e fui pelo Patriota em 2020, dois partidos com que eu não tinha nenhuma identidade ideológica e por isso me abriguei de maneira independente, porque acima de PHS e Patriota para mim estava Belo Horizonte. Então
A prioridade é cuidar de uma cidade com ideias, com ideologias claras, mas sem se verter e envergar-se para partido. Na escala ideológica, considerando de 1 a 10, sendo 1 à direita e 10 à esquerda, onde é que você se colocaria? Um é onde? 1 é a direita, Aham. 10 é a Da esquerda. esquerda? Eu tô ali bem no meio. No 5? Sim. No 6 ou no 4? Nos testes ideológicos que eu faço, existem testes na internet, qualquer um pode fazer, eu sou um liberal progressista. Aí vai depender do país onde é que você vai ser classificado. Mas eu me considero mais centrista, moderado, certamente um democrata. Você sabe que hoje, Edilene, o que mais me preocupa não é o jogo esquerda e direita. Você botou aí de 10 a 1. Por quê? Porque você tem pessoas à direita que são democráticas. Você tem pessoas à esquerda que são democráticas. Mas você também tem pessoas à esquerda que são autocráticas. E à direita também. Vamos dar um exemplo. A Angela Merkel, a política à direita, profundamente democrática. Você pode pegar, por exemplo, Gabriel Boric, no Chile, um político à esquerda, profundamente democrático. Eu dialogo com os dois. Agora, eu não dialogo com o presidente da Hungria. Eu não dialogo com Putin. Esses são os problemas. Ou seja, China, Rússia, Índia. Há uma divisão clara no mundo que não é mais esquerda e direita. Você vê com esse caso da invasão da Rússia na Ucrânia, parece que deu tilt em alguma militância. Muita gente à esquerda defendendo o que o Putin está fazendo na Ucrânia. Muita gente à direita defendendo o que o Putin está fazendo na Ucrânia. Uns ainda com anti-americanismo, outros com grande complô contra o globalismo, cada um com a sua teoria, mas a favor de um autocrata que está matando gente na Ucrânia. Então, eu sou um democrata. Isso, a nota é 10. Da conversa que você teve com o Rodrigo Pacheco, principalmente em relação às questões de Belo Horizonte, isso envolve um projeto político seu de ser prefeito da capital futuramente? Qualquer pessoa que tem um projeto pessoal de ser prefeito não merece selo. Então você não tem? Eu não tenho um projeto de prefeitura, eu tenho um projeto de cidade. Isso Gostaria diferente. de ser prefeito? Já Você candidataria? Já estou colocando esse projeto de cidade em prática. Na hora que eu atuo por mobilidade, na hora que eu aprovo um projeto de lei que incentiva que as casas tenham painel fotovoltaico, na hora que eu defendo um modelo de educação que tem empreendedorismo na escola, noções de civismo, noções de educação financeira, na hora que eu defendo que na saúde você tem que ter tecnologia, inovação, não pode ficar dando atestado de papel. Ou seja, o projeto de cidade é uma coisa que tem que ser trabalhada. Isso, à medida em que você tem o que oferecer para a educação, para a mobilidade, para a saúde, para a segurança, para planejamento urbano, aí isso pode aglutinar um time. Um time que vai pensar a capital como ela merece. Prefeitura, governo, presidência, isso é uma tragédia no Brasil, não pode ser fulanizado. Não, é candidato. Candidato do quê? Representa o quê? Nós estamos discutindo o nome numa eleição presidencial sem discutir projeto. Então, eu e o Rodrigo temos algumas ideias semelhantes para Belo Horizonte. Eu tenho algumas ideias semelhantes com o meu amigo João Vitor Xavier, da Rádio Itatiaia, até com o Eduardo Costa, um amigo que eu admiro muito, jornalista. A gente tem pensamentos iguais para a cidade. Tenho pensamentos iguais para a cidade com a Duda Salabert. Estamos agora tocando uma CPI que a gente pretende abrir em relação ao que está acontecendo na Serra do Curral. Sou contrário, acho que atrasou o tombamento e permitiu uma mineração. Então, ou seja, à medida em que você vai aglutinando ideias e propostas, aí isso pode se materializar. Tenho muita simpatia, claro, pela minha querida amiga Nelly Aquino, presidente da Câmara Municipal, que é agora candidata a deputada federal, pré-candidata, como se diz na eleição. Tenho simpatia com meu amigo Dorgal Andrada, deputado estadual, e a gente vai aglutinando time. Vai vendo quem quer estar junto num processo para apresentar projeto para a cidade. Mas nem a lei, nem o bom senso me permitem te falar algum tipo de candidatura quando a minha prioridade é terminar o meu mandato até 2024. Muita gente fica me perguntando se eu vou candidatar a deputado federal. Nunca fiz isso. Me elegi vereador e falei, meu compromisso é 4 anos de vereador. Reelegi vereador, 4 anos de vereador. E assim vai ser. Mas não pode-se dizer que é descartada a possibilidade de um dia Gabriel Azevedo ser candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Esse dia pode estar próximo, por exemplo, em 2026. Edilene, nem a sua candidatura eu descarto, quanto mais a minha. Eu descarto. Tô fora. Você seria uma boa vice, hein, Edilene? Não, Candidata a prefeita. Me inclui fora na época dessa. das mulheres na política, hein, Edilene? Aí tatear esse celeiro de candidatos. Eu mesmo tenho colegas, né? O Álvaro Damião, que é um amigo querido.
senador Carlos Viana, outro amigo, a Itatiaia já gerou bons nomes. Olha aí, tá pintando a bola para você. Eu tô no famoso me inclui fora dessa. Gabriel, a Câmara Municipal de Belo Horizonte está um fervedouro desde a última gestão do ex-prefeito Alexandre Calil, principalmente nessa segunda, que a situação ficou difícil, foi aí. Como é que está hoje? Quais são os principais processos hoje na Câmara Municipal de Belo Horizonte? Tem possibilidade da cassação de um vereador, de mais um vereador na Câmara Municipal de BH, né? É verdade. Edilene, eu tenho muito orgulho de ser da Câmara Municipal de Belo Horizonte, porque eu conheço muitos municípios brasileiros. Eu sei que o Rio e São Paulo, as duas maiores cidades, não têm câmaras com a qualidade da nossa. Basta conferir. As duas não abririam uma CPI de máfia de ônibus, porque não tem vereador suficiente lá com coragem e capacidade, e rabo solto, não rabo preso, para abrir isso. Segundo, a qualidade técnica dos nossos servidores e de muitos dos parlamentares é realmente notável. A eleição de 2020, isso é mérito do povo de Belo Horizonte, trouxe para a Câmara Municipal qualidade e ética. E é por isso que, recentemente, eu fui até o plenário, antes de todo mundo saber o que era, dar um bom berro e falar: isso tudo aqui não é mais lugar de rachadinha. E vieram, em seguida, denúncias de um vereador de uso de carro, né, fora de Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro. Eu, inclusive, né, são 2 carros para cada vereador. Eu não uso os meus, nunca usei, não uso motorista, eu uso a minha bicicleta, como você bem sabe. Mas respeito o parlamentar que usa esse transporte de modo inteligente e responsável. Porque não é todo mundo que, como eu, mora no centro da cidade. Eu entendo o que é morar no Barreiro, eu entendo o que é morar em Venda Nova, eu entendo o que é ter um mandato parlamentar com atuação. Tudo bem, mas você tem que ter juízo com como você usa o dinheiro público e como você contrata as pessoas. Você tem alguém recebendo 14 mil reais, que não vai à Câmara, que não trabalha, para exigir de uma pessoa geralmente humilde que ele embolse parte desse salário e fique com 90%, como os processos vão mostrando, isso é uma vergonha. E eu já vi isso 2 vezes. Eu virei para o vereador Wellington Magalhães, falei: sabe o que o senhor devia fazer? Renunciar. Poupe o senhor e esta Câmara Municipal do demorado processo de cassação, porque o senhor será cassado. Ele falou: não vou. Foi. Cláudio da drogaria, uma pessoa que eu tinha boa convivência, rachadinha. Vereador, renuncie. Poupe-nos do trabalho. E agora, o vereador Rogério Alckmin ouviu de todos os líderes, todos, de blocos e bancadas, que ele deve renunciar, porque há 2 pedidos de cassação. Então, vereador, eu não tenho nada pessoalmente contra o senhor. Nada, falo com ele, Edilene, é uma pessoa que eu convivi ali, entendo que tem uma origem humilde, tem um trabalho numa ONG, mas a Câmara não é mais lugar de rachadinho, porque nós estamos preocupados com grandes temas, com discussões, com valorização da cidade. E eu peço a ele o que eu já pedi. Dei para ele, inclusive, a carta de renúncia pronta, para ele assinar e entregar para o presidente. Porque eu digo, ele não renunciando, o processo vai ser iniciado. Vai porque a presidente Nelia Aquino teve a coragem de colocar um processo de cassação do vereador Wellington Magalhães, que traz consequências para ela até hoje, fez denúncia falsa no Ministério Público contra ela, em relação ao uso de carro, botou gente para perseguir, fez ameaça de morte. Minha amiga Nelia Aquino paga por isso. Não é uma mulher com o peito de quem enfrentou o Wellington Magalhães, de quem enfrenta um tratamento de câncer e parece que conversa com você como se tivesse saído de uma festa com alegria, que vai ter receio de botar no plenário um projeto de cassação. E nós temos 40 vereadores que eu sei que não dirão não. Dirão sim. E aí o processo vai revelar o que é muito chato para o vereador, porque as provas são abundantes. Em relação a essa questão do ônibus em Belo Horizonte, agora com horário reduzido porque as empresas alegam que não tem como marcar com o custo da circulação o tempo inteiro, de tudo que aconteceu na semana passada, nós teremos alguma novidade nesta semana? Eu acho que o processo envolve a prefeitura ter a coragem de fazer com os ônibus o que fez com a Serra do Cipó, ou Serra do Curral. O prefeito Fuad Noman, na segunda-feira passada, disse que a mineração é uma monstruosidade, que prejudica a cidade. E rapidamente, a prefeitura foi à Justiça Federal. Ô prefeito Fuad Noman, o Ministério Público já pediu a anulação desse contrato de 2008. O Ministério Público também já pediu anulação. A Câmara Municipal fez uma CPI mostrando que tem que anular. Então, este contrato de 2008 não pode continuar. Edilene, dá para acabar para a noite para o dia?
Não dá. Aí o povo fica sem ônibus na rua. Mas dá para você fazer um processo de transição. Nesse processo de transição, a Câmara topa aprovar recursos emergenciais para os ônibus, já que eles alegam, ainda que sem total transparência, que não está dando para continuar. Mas não está dando para continuar porque o contrato é feito para não continuar. Se cada passageiro for pagar pelo ônibus, não tem sustentabilidade. Você tem que mudar para um formato de quilometragem, de modelo que não é a mesma empresa que tem a garagem, o operador, porque aí você bota o mercado para poucos, arranja o processo. Então isso tem que acabar no prazo de preferência de 6 meses, no mais tardar 1 ano. Se isso não acabar, a prefeitura vai estar maquiando o problema. Vai dizer que a passagem não vai aumentar, que vai até diminuir. Quando chegar o ano que vem, vai a R$7. Então, isso tem que mudar. Segunda coisa, não dá para dar 1 centavo que seja para a empresa de ônibus sem a fiscalização. Ou seja, agora o recurso foi, mas o dono de bar, e aí, né, falam como dono de bar também, que sei que as pessoas que empreendem nessa área na cidade passam, o garçom não consegue ir para casa meia-noite, 11 horas, porque não tem ônibus noturno. Pessoa que vai lá para a estação Venda Nova, Barreiro, não tem ônibus saindo no horário. E a gente mostra que esses ônibus têm GPS, é possível coordenar, controlar, mas essa fiscalização não acontece. Então, qualquer centavo que vá tem que ser para a melhoria da vida do cidadão. O que eu e os colegas vereadores não vão topar é só dar dinheiro para a campanha, né? Porque a gente sabe que que empresário de ônibus e campanha política são uma mistura terrível. Não adianta, que eu já ouvi, né, dos esquemas de Adal Clever Lopes, que eu falo o nome muito alto aqui, coordenador de campanha de Calil, que sempre quis ajudar essa turma. Não adianta querer dar o dinheirinho ali, ele passar para lá e ir para uma certa campanha de governador. Isso não. Esse dinheiro tem que virar melhoria para o povo. É ônibus no horário, ônibus com gente em número considerável, né, para entupir gente igual sardinha, e ônibus no horário noturno. Então as viagens têm que voltar, a qualidade tem que se estabelecer até que o contrato seja mudado, porque com esse vai ser sempre uma luta. Na sua avaliação, qual vai ser o desfecho? Na minha avaliação, é o seguinte: se for possível fiscalizar a melhoria dos ônibus em processos mensais, não é dar 150 milhões como eles querem, toma, vai fazer o que quiser, não. É mês a mês. Então aí, parcela. Consertou? O ônibus está no horário, tudo certinho, o povo está minimamente atendido, mês que vem tem um de novo. Não tem não? Corta. Corta. O ouvinte da Itatiaia, não, faz sentido. E qual que é a chance disso acontecer? Vai depender da disposição da prefeitura. E você acha que tem? Vamos sentir. Ou está omissa? Nós colocamos todas as condições na mesa para que seja aprovado. Não, a bola não está mais com a Câmara. Nosso papel foi o seguinte, tem que acontecer isto. Acontecendo isto, a gente aprova o dinheiro, que é o contrário do que aconteceu na pandemia. Eles não pediram permissão para a Câmara. Entregaram 220 milhões para as empresas de ônibus. Você se lembra? O ônibus estava direitinho, com distanciamento social, no horário, realizando tudo que precisava na Covid? Não. Os ônibus viraram covideiros. E quem fiscalizou? E quem disse que não podia? Não. Passamos 2 anos de pandemia com os ônibus fazendo o que bem entendiam. E o dinheiro foi crime. Crime como a CPI mostrou, as CPIs mostraram. Então agora, o que a Câmara está fazendo, e aí por isso chama o MP de contas, vai ter fiscalização, e aí Itatiaia vai ser muito importante, porque a imprensa nessa hora vai estar lá no ponto, vai mostrar se está funcionando. Não está funcionando, Edilene? Corta. Não tem. Não dá, não tem dinheiro, não sei o quê. Amigo, não vou te dar dinheiro para você tratar o povo como merda. Isso não se faz. Desculpa o palavrão, Itatiaia, mas é a realidade. Você não pode tratar as pessoas do jeito que os ônibus tratam. Isso é desrespeitoso. E o dinheiro é do povo, pô. Esse dinheiro que está indo é do povo. Então, o serviço tem que voltar para o povo. Agora, a gente já está caminhando para o finalzinho. Vamos já? Está tão bom? Quase. Para a gente não terminar sem falar sobre isso, como é que foi o seu rompimento com o ex-prefeito Alexandre Calil? Muita gente falou depois que teve aquela confusão toda, envolvendo inclusive o Alberto Lage, que é seu amigo, que foi uma briga, turma do chapéu, contra a Adal Clever Lopes. Pois é, essa era uma conversa de bastidores que circulava. O que foi de verdade que gerou esse rompimento? E existe a possibilidade de uma reaproximação, por exemplo, de você, do ex-prefeito Alexandre Calil? A breve história de Gabriel Azevedo e Alexandre Calil. Porque eu lembro na campanha de ser recebida na casa de Calil por você que abriu a porta de entrevistar o Calil, ou seja, uma proximidade grande. Eu e o Calil nos conhecemos no nosso time do coração, o Clube Atlético Mineiro. Fui assessor da presidência do Clube Atlético Mineiro, estava ali pulando igual um louco na Libertadores, e essa aproximação fez da gente amigo. Em 2016 eu era candidato a vereador, estava preocupado com a possibilidade de Belo Horizonte só ter PT e PSDB,
né? Naquela época, João Leite, e por aí vai. Não, a cidade precisa de uma opção. O Calil tem a popularidade, gosto do estilo dele de fazer as coisas, de ser muito direto. Dessa amizade veio uma campanha. Participei da coordenação da campanha do Calil em 2016. Eu vi esse homem entrar no ônibus, indignado, falar que ia abrir a caixa preta da BH Trans. Aí eu falei, opa, vamos aí. Infelizmente, somaram-se duas coisas. A minha imaturidade no processo. Eu escrevi um texto contando tudo que tinha acontecido, louvando o que eu tinha feito. Foi uma bobagem. Você se arrepende? Não me arrependo hoje. Na época eu me arrependi. Eu falei, poxa, foi uma bobagem. Hoje, até bom que está lá o registro. E depois ele começou a fazer que eu nem existi. Mas isso deixou ele um pouco chateado e o entorno do Calil usou isso para me expelir. E ao mesmo tempo, uma coisa que eu não me arrependo. Para a praticidade da governabilidade, ele queria apoiar o Wellington Magalhães para presidente da Câmara. E isso eu não topei. Nossa primeira briga aconteceu pouco antes do Réveillon, na casa dele, com o Wellington Magalhães lá. E eu falando, não foi para isso que nós ganhamos a eleição. Não foi para juntar com bandido. Brigamos na posse. E permanecemos brigados, você lembra disso, né? Ao longo do mandato inteiro. Quando choveu muito em Belo Horizonte em 2020, no último mandato, ele foi à Câmara. Foi a primeira vez que a gente se viu assim, cara a cara. Eu falei, prefeito, eu tenho até umas ideias para a questão das chuvas, mas o senhor não me recebe. Aí ele falou, a nossa briga, metade é culpa sua, metade é culpa minha. Eu falei, bom, se metade é minha assessora liga para a sua e a gente marca. Fui lá no gabinete dele, começamos a dialogar e deu-se uma trégua, não foi aliança. Na época todo mundo falou, e aí o Gabriel, não, uma trégua. Veio a Covid. E eu reconheço muitos méritos do prefeito Alexandre Calil na pandemia. Não sou, por mais que eu me distancie de alguém, Edilene, isso não me impede de reconhecer méritos nela. E por mais que eu seja próximo, isso não me impede de reconhecer os defeitos. Veio a eleição, ele foi reeleito com 70% e eu pensava, poxa, que honra para alguém estar recebendo uma votação expressiva dessa. Pena que isso não vai durar tempo, porque ele quer sair para ser candidato ao governo. Isso eu discordo. Eu acho que as pessoas têm que cumprir os seus cargos. Mas, de qualquer forma, muita gente insistiu, sobretudo o Alberto, para que depois da eleição eu sentasse para ele conversar. Minha amiga Nelly Aquino, que estava candidata a presidente, falou, olha, se você não sentar lá e conversar, e ele sabe que nós dois somos muito aliados, eu posso até não virar presidente. O que era verdade. Paz. Começou-se um diálogo. Na prefeitura queriam até me colocar de líder de governo, Adal Clever me louvava para todo mundo, e foi 6 meses de profundo diálogo, paz ali em 2021. Até... Você assumiu a CPI da BH Exatamente. Trans, que evitou um desgaste para a prefeitura, que foi uma briga que você comprou. Exatamente, você já assumia a CPI da BH Trans, mas aí começou o problema. Porque o senhor Adal Clever Lopes, secretário de governo, é extremamente conectado aos empresários de ônibus e queria que a CPI se encerrasse com um relatório frouxo, que não punisse os empresários, que não punisse ninguém, só para inglês ver. Não topo, não faço. E aí, infelizmente, o Alexandre Calil entrou na história e quis, de certa forma, bagunçar isso. Botar um pano quente. Botar um pano quente, não, com ameaça. Porque ele falou, se você não terminar a CPI, eu desmonto o comitê de mobilidade. Que foi o que aconteceu. Eles acharam que ao desmontar o comitê, que era um ambiente propositivo das ideias, das soluções, eles iam me refrear na CPI. Uma CPI que achou 8 caixas, não era uma caixa preta. 8 caixas que estavam sumidas há anos, escondidas, com a documentação original dos contratos. E, infelizmente, Edilene, isso se somou a um episódio em que o Vitor Colares, que era assessor ainda de imprensa ali, foi usado pela Adal Clever. Também seu amigo do Alberto Também meu Lage. amigo, mostrou uma mensagem. Isso estourou uma crise profunda que acabou culminando com a saída do Vitor Colares da prefeitura, do próprio Alberto. E, na verdade, o Alberto e o Calil vinham numa briga paralela, por causa do Adal Clever também, sobre diferentes visões de como se administra uma campanha. O Alberto não topa caixa 2. O Alberto não topa incompetência. O Alberto é de uma inteligência raríssima. E o Calil, infelizmente, encerra essa história assim, é uma pessoa que merece a atenção dos atuais aliados. Porque em 2016, o Alexandre Calil estava comigo, com o Vitório Medioli, com o Alberto Lage, com a Adriana Branco. Ele brigou com todo mundo. O Calil brigou com todas as pessoas que estavam na primeira hora com ele. E qual foi o fator na sua avaliação? Adal O Clever? Alexandre Calil tem uma dificuldade muito grande de conviver com quem lhes diz as verdades. Incômodas, sobretudo. E adora puxar sacos. Adal Clever é um grande puxa-saco. E faz muito mal ao Calil. Dá uma substância para o Calil ao qual ele já é intoxicado. Que é uma pessoa muito vaidosa, e aqui está outra que pode reconhecer isso nele, autocrático, mandão, que não gosta de ser contestado,
E o Adalclever vai levando. E vai tocando. Porque o Adalclever quer virar deputado. Está ali biscando e mordendo parcelinhas da campanha para se eleger. Mas isso é um perigo para Minas. Hoje, eu digo, é um perigo para Minas colocar uma pessoa que briga com todo mundo. E olha que eu já fui um pouco mais briguento, hein, Edilene? Papai, que gostava muito de você, a gente teve aquela conversa, papai estava no leito de morte lá em casa, me pediu 2 coisas antes de morrer. Se exponha menos, e eu acho que a saída das mídias sociais atende até um pedido dele, e use a sua energia para construir e não para brigar. E eu acho que eu tenho atendido esse pedido. Eu brigo muito com os problemas, eu sou muito firme quanto às coisas que eu acho errado, mas politicamente eu acho que estou aglutinando tudo que posso. Hoje, tem a minha oposição à presidência da República e teve isso com o Alexandre Calil. De resto, eu tenho conversado com todo mundo. Então, acho que o que culmina essa história minha com o Calil e que eu fiquei impressionado foi, por fim, a briga com a Adriana Branco. Adriana Branco é uma mulher que eu amo, uma mulher que eu respeito, que eu adoro. Braço direito de vida do Calil. Fiel. De vida. Fiel escudeira. E que ele descarta como se não conhecesse agora, por causa do Adalclever também. Acusou a Adriana de ter motivado o Alberto Lage a brigar com o Adalclever. Fruto da cabeça dele e do Adalclever. Né? Sei lá em que noitada os dois pensaram isso junto. E agora o Fuad Noma teve até uma postura que eu elogio, de convidar a Adriana para a Secretaria de Esporte e Lazer, que são 2 áreas que ela entende, compreende muito melhor do que o antecessor. E estou, inclusive, para encontrá-la e dar todo o meu apoio no governo. Aliás, a conversa, depois que o Calil saiu entre Câmara e Prefeitura, acontece com a normalidade. Né? O Calil não ligava para a Nelly Aquino. Onde já se viu isso? Um presidente de Câmara que não conversava com o prefeito. E hoje os vereadores estão conversando com o Fuad Noma, passo uma mensagem aqui para ele responde, com o secretário Josué Valadão. Normal, né? E eu acho, então, que... Eu não me arrependo. Não me arrependo, Edilene. Campanha de 2016, votei e votaria de novo, porque eu acho que as outras opções, brinco até com o Rodrigo Pacheco, né, porque ele era candidato também, mas não me arrependo. Ele, naquele momento, ele não conhecia Belo Horizonte, não estava pronto para ser prefeito. Sabe disso. A gente conversava, ele começou tarde. Ele é uma pessoa bacana, mas começou tarde ali. Se ele começasse antes, era prefeito. Ele é um bom candidato, mas faltou comunicação e faltou tempo. Agora, o Paulo Brant era outro cara bacana também, mas que saiu do jogo, né? Tá aí como vice-governador, então não me arrependo de ter ido com o Calil. Em 2020, gosto muito do João Vitor, gosto demais do Marcelo Souza e Silva, mas a cidade reconheceu o trabalho que o prefeito fez, sobretudo na pandemia, foi um jogo parado. Agora, o Mineiro vai ter que pensar bastante aí porque vai fazer no governo de Minas. Na sua avaliação, Calil tem chances? Tem, claro, não existe jogo jogado. Eu acho que o cenário da disputa em Minas Gerais, Romeu Zema, Carlos Viana, Alexandre Calil, não é um jogo fechado, não é um jogo ganho. Por quê? Primeiro, você tem um fator nacional. Acho que nós podemos ter, na eleição mineira, o que já fez no passado. Você lembra do Lulécio? Lembra do Anastadilman? Claro, ou Dilmazia? Claro. O mineiro, ele vai pensar em Minas. Não vai pensar em partido e tal. Então pode ser que você tenha um cenário, por exemplo, em que o Lula e o Zema sejam eleitos. Mas pode ter um cenário em que o Bolsonaro e o Calil ganhem. Não é impossível, porque quem prevê demais e fala que o jogo está dado não conhece política mineira. É uma luta, né? Porque se eles ficarem brigando, recursos não chegam. Mas eu acho o seguinte, eu acho que você hoje tem um governador de Minas com méritos. Não foi fácil assumir o governo como ele pegou. Eu sei porque a gente saiu em 2014, o caixa estava ainda sem déficit, eu lembro, estava muito assim, mas a bomba fiscal estava armada. Eu sei reconhecer. O aumento dado de salário de policial foi uma questão complexa. O Pimentel... Foi um erro do PSDB? Foi, me desculpe a franqueza com meus amigos da Força de Segurança. Eu respeito demais a segurança pública mineira, mas essa questão do funcionalismo público em Minas Gerais ou se resolve ou a bomba explode por completo. É o povo mineiro. Como é que resolve? Resolve com uma reforma administrativa, resolve aqui em Brasília. Infelizmente não resolve em Minas, não. Resolve em Brasília. Por quê? O Brasil é uma federação de mentira. Eu que estudo modelos de Estado, a federação é invenção americana para que as unidades tenham autonomia política e financeira. No Brasil você tem, no papel, as unidades federativas do Distrito Federal, mas de prática é um Estado unitário, com Brasília comandando tudo. E aí você tem uma folha de pagamento mineira muito alta. Não estou dizendo que professor, policial, médico não tem que ganhar bem, mas tem equação. Isso é a discussão de condomínio. Você já foi síndica? Nunca serei. 2 anos de síndico.
Tô fora. Porteiro. Tem o porteiro. Tem o salário do porteiro. Ó, o salário aumenta. Do porteiro, o custo da água, o custo da energia, tudo vai aumentando. E aí, gente? Vão aumentar o condomínio? A taxa? Ah, não quero. Não quero aumentar a taxa. Então nós vamos ter que tomar uma decisão. Aí o prédio substitui o porteiro por portaria eletrônica. E aí o custo baixa. Estou falando para substituir ninguém, não é isso que eu estou falando. Estou falando que tem dois momentos numa equação. Ou você aumenta imposto, ou você diminui custo. Essa é a realidade de um governo. Minas está nessa encruzilhada. Não sei se é desejo do governador aumentar imposto, mas as contas vão aumentando. E a dívida pública com a União é uma coisa que vai ficando impagável, com juros altíssimos, vai faltando dinheiro para investimento. Aí as estradas vão raliando, aí a estrutura das escolas vai caindo aos pedaços, aí os hospitais vão ficando sem equipamento. E quem escolhe é o povo. Essa não é uma briga de governo e funcionarismo. Porque a grande variante dessa equação é o povo, que paga o imposto. E o povo tem que fazer uma escolha, igual o morador de um condomínio. Então, dos 100% que Minas arrecada, essa parcela toda vai para o funcionalismo? E ainda tem a questão da aposentadoria e tudo mais. Então, o Pimentel destrambelhou-se nisso, coitado. Não é tem uma conversa com o Pimentel, não é uma questão pessoal, mas o governo do PT tem deméritos profundos na política fiscal de Minas Gerais. Aliás, agora que o Calil está querendo muito se coligar com o PT, ele que sempre falou, ninguém vai botar em estrela do meu peito, nunca vi querer tanto uma estrela na testa. Cuidado, hein? Se você está mirando o Lula, Calil, vai acertar no Pimentel. E aí o Partido Novo vai te colocar no colo dele. Então, acho que o Zema tem os méritos de ter colocado a casa para funcionar e o trem nos trilhos. Faltou coisa? Faltou. Eu sou capaz de criticar o governo de várias formas. E não estou fazendo aqui uma defesa. Da mesma forma, o Calil tem popularidade, ele tem capacidade de comunicação, ele tem penetração. Não vai ser uma disputa fácil. Quem acha que isso está ganho está sendo pouco mineiro e muito ousado. Gabriel, para a gente fechar, você lembrou do seu pai. Na pandemia a gente fez uma live, seu pai participou um pouquinho, né? Super fofo, já velhinho, pouco antes dele falecer, e você falou sobre as redes sociais. Você não está nas redes faz tempo e era um vereador muito ativo nas redes sociais. Como é que foi a sua saída das redes? E hoje, como é que você se considera um vereador sem redes? É um político melhor ou não? Te ajudou ou não? Você fala do papai, meu olho já enche aqui. Para que você chora, eu choro também. Eu sinto uma saudade profunda dele. Foi muito duro, Edilene, porque a gente estava ali em 2020, ninguém esperava essa porcaria desse vírus, e eu com muita alegria fiz uma festa de aniversário ali em março, né? Eu estava fazendo 35 anos, e papai foi lá super animado, só gente querida, amigos e tal. Uma semana depois veio a confusão toda, até porque eu me contaminei, não foi na minha festa, mas veio toda aqui. Foi na festa, não foi, sendo que foi em outro lugar. E logo depois que eu ainda estava naquela crise da minha contaminação, ele começou a passar mal. Eu falei, nossa, porque eu tinha levado meu pai para casa, para se proteger. Então, assim, imagina se eu ia contaminar, levar meu pai para casa. Mas, como eu me contaminei, ele voltou para casa dele. Papai morava no IAPI ali. E ele voltou e começou a passar mal. E eu, contaminado, não podia ir lá nele. Ele acabou indo para o hospital. Não era Covid. E, no primeiro momento, a pneumonia. E pneumonia não passava. E ele no hospital, perdendo peso. Quando eu me curei, eu fui correr no hospital. Meu pai tinha perdido 20 quilos. Eu não conseguia já reconhecer o papai. Ele falou só assim, meu filho, por favor, me leva para sua casa. Eu não quero ficar no hospital. E aí montei lá, eu tenho um quarto de visita, o papai ficou lá, e você imagina o que é ter um paciente frágil na época da pandemia. Assim, com trocar de enfermeira e eu tocando o mandato, numa crise que a cidade estava vivenciando, grave. Então, ao longo de 3 meses, o papai, infelizmente, não era pneumonia, era câncer de pulmão. Não fumem, por favor. O papai foi um fumante a vida toda, e com os 80 anos, 25 de maio foi 80 anos dele lá em casa. Eu lembro sempre daquela música, naquela mesa, tá faltando ele. A gente cantou isso lá em casa, foi muito emocionante, mas 16 de junho o papai faleceu. E a coisa que me irrita um pouco, eu lembrei até quando eu saí da internet, é que eu dividi a atenção com ele, com mandato, com família e com mídia social. Com briga, com gente falando, isso começou a me incomodar um pouco ali. Tanto que eu saí da internet um pouco quando ele faleceu. Voltei em agosto, teve eleição, nós ainda estávamos incomodados com o que está acontecendo com mídia social, Edilene. Mídia social está transformando pessoas que são legais em bichos terríveis. Sabe aquele desenho do Pateta, que ele entra no carro e vira um monstro?
Então, assim, a mídia social causava efeito em mim também. Às vezes eu tô com você no bar conversando e tô ali, ó. Amigos, vocês saem para beber com os amigos? Concentrem nos amigos. Tá namorando? Dá um beijo gostoso. Para de olhar no celular. Vai ver um filme, concentra, lê. Então, eu acho que a gente precisa se educar para as mídias sociais. Eu estava lá em São Paulo, infelizmente, teve aquela questão do meu assalto. O inquérito mostrou, foram realmente usuários de crack ali no centro, tá uma coisa terrível em São Paulo. E eu saí, eu digo, da internet por carinho. Todo mundo virava e perguntava, olha, como é que você está? Eu falei, não, preciso dar um tempo. Edilene, 2 semanas sem internet, eu voltei a dormir 7, 8 horas, eu dormia 5. Ou seja, com ansiedade, uma ansiedade de responder todo mundo, de postar tudo, de dar opinião sobre tudo. Acho que eu sou um político melhor. Porque o tempo da política não é o tempo da internet. Exige articulação, estratégia, segredo. Você sabe que o meu ritmo de trabalho era maluco. Cedo até tarde e tal. Não é que a internet me impedia de trabalhar. Mas agora eu tenho mais foco. Eu leio mais, estudo mais, me foco mais, estou mais articulador na Câmara e quero que as pessoas saibam do meu mandato, não pela postagem, mas pelo resultado. E você vai voltar? Volto. Eu volto. Quer que eu te prometa que dia que eu volto? Eu quero. Deixa eu pensar. Pode ser no aniversário? Eu dou uma festa agora, sem Covid, aí te dou de presente a volta pra internet. Pode ser? E o convite pra festa. Pra festa, você vai lá. Vamos fazer uma festa legal. Acho que eu vou fazer. Vou escolher um lugar legal. Eu sempre escolho um lugar legal de Belo Horizonte. E o seu bar? O bar não cabe. O bar não cabe. Você já foi lá no bar? Nunca vou fazer jabá. E pra quem não foi ainda, eu amo a Afonso Pena. Acho que a Afonso Pena em Belo Horizonte merece carinho. Você vai na Nova York, Quinta Avenida, Champs-Élysées em Paris. A nossa principal avenida à noite é um breu, sem vida, sem cultura, sem luz. E ali tem um prédio maravilhoso, que é o Automóvel Clube. A gente pegou uma salinha, que era o antigo salão de música, eu e meu amigo Léo Paixão. Fizemos um bar lindo. Quem quiser entrar é @MinaJazzBar. E tem música, e valoriza os músicos da cidade, tem coquetéis, e o Léo misturou Japão com Minas Gerais. Então você tem sashimi de porco, guiosa de frango com quiabo, é uma delícia. E eu gosto disso porque eu acho que político não pode viver de política. Eu tenho a minha empresa, eu sou jornalista, tenho um bar, porque eu acho que a gente tem que sentir na pele o que é que o empreendedor passa. Então não vai ser lá porque não cabe 47 pessoas. Mas uma que eu fiz foi lá no salão do Brasil Palace Hotel, na Praça 7. Bonito. Aliás, o bar vai ter uma temporada, sabe onde? 3 semanas, na Praça 7. Quando? No P7 Criativo. Ah, que ótimo. Em junho e julho. A gente vai estar no rooftop, ali no topo do prédio, no térreo, com restaurante e com bar, chamando a atenção para a Praça 7. Mas não vai... Sabe o que eu estou de olho? No Otton Palace. Tá parado faz Alguns tempo, amigos né? compraram aí, a gente tem que conversar muito. Foi vendido, Foi né? vendido, já está no processo aí. Eu defendo que ele vire residência. Sabe? A vista do Otton Palace pro Parque Municipal é um luxo. Maravilhoso. No centro da cidade, com tudo. Morar no centro é um luxo. Sou morador do centro pra vida. Então, até sabe o topo ali do Palace, você vai estar lá. Aí, de presente, pra mim, a festa com os amigos, pra gente deixar a pandemia pra trás e pra você a volta na internet. Pode ser? Pode ser. E eu só vou se tiver o Gabriel Tenor lá e um pouquinho aqui no podcast. Você escolhe a música que eu canto pra você. Ah, não, pode escolher. Pode escolher, gente. Qual é a sua música favorita? Não tem capacidade suficiente pra escolher uma música pra um tenor cantar. Eu vou ter que deixar por sua conta essa. A gente vai cantar e celebrar a vida, porque, política à parte, bom te encontrar aqui em Brasília. É bom estar com você, que é uma jornalista muito competente e representa a Itatiaia. A gente fica nesse corre de articulação, política, cidade, mas no fim é bom valorizar a família, amigo. Desde que o papai faleceu, eu penso muito nisso. A única coisa que me faz me sentir um pouco mais tranquilo em relação à morte dele, porque morte fica sempre a cicatriz, é que eu aproveitei muito ele em vida. Né? Assim, ou seja, a gente fez viagens muito legais, a gente jantava muito, ia ali muito na pizzarella, que ele adorava, Cantina do Lucas, no La Traviata, um restaurante que ele gostava muito. E toda vez que eu vou nesses lugares, às vezes sozinho, parece que o papai está comigo na mesa. E agora, uma das minhas metas principais é curar o ciúme da mamãe, Dona Carminha. Porque com o seu Gilson eu viajei, fui coisa, Dona Carminha ainda não viajei tanto não. Então, passando essa pandemia direito, é hora de eu pegar ela e levar para algum lugar para ela curtir. Mamãe está com 71, e minha tia Sônia também. Eu perdi minha vovó agora em janeiro, Dona Júlia. Faleceu, viveu muito tempo, uma mulher incrível, e aproveitei ela também. Mas as 2 mamães que eu tenho, a tia Sônia e a Dona Carminha, é hora de eu aproveitar elas um pouco também. E minha irmã, a Júlia, que é comissária, tem 3 mulheres ali. Eu moro, né, a curiosidade, não sei se você sabe, eu moro no prédio ali na Tupis, com o Rio de Janeiro, no último andar. Com a biblioteca do Harry Potter. Com a biblioteca do Harry Potter, que você vai conhecer. Tá, né, o livro, já te dei um livro de presente. Fato. Tá na minha biblioteca, que não é do Harry Potter. Isso. E Dona Carminha, tia Sônia e Júlia moram no 3º andar.
Ah, isso eu não sabia. É um jambalaya. A gente mora ali e ainda bem, porque senão eu não veria elas. Né? Minha correria toda e tal. Então eu tenho a praticidade da intimidade de um apartamento para um jovem de 36 anos, mas a praticidade da comida da mamãe, vez ou outra. Essa daí que é essa impagável. é uma sorte para todo mundo que, se tivesse, com certeza vai me invejar. Gabriel, você é cheio de curiosidades, né? Um cara que toda hora vem com uma coisa que surpreende. Eu descobri que você cantava, que era tenor, um dia nas suas redes sociais, porque você fez um post de um vídeo cantando um casamento, acho que era na Itália, porque também verdade. tem essa coisa da onipresença. Um dia tá nos Estados Unidos, outro dia tá na Itália, outro dia tá na Suíça. Mas gente... o coração tá sempre em Belo Horizonte. Não, e você também, Eu isso que também. é impressionante. É. Rapidamente muda de Cidadão lugar. do mundo, sou do mundo, sou Minas Gerais. Né, não? Exatamente. É. E aí eu te vi cantando e fiquei muito impressionada. Falei, não, gente, não é possível um negócio desse. Era eu. Tem um segredo aí. O qual? O colégio militar. Tem 3 coisas que eu fazia no colégio militar que eu adorava. Teatro. Então, assim, eu realmente gosto de palco, eu interpretava João Grilo, Ariano Suassuna, escrevia peça, encenava, juntava o pessoal para... Adorava. E acho que isso ajuda na política. Para política, Winston Churchill, que é uma pessoa que eu gosto, é um pouco teatro. É falar, é se expressar, é se comunicar, é passar uma mensagem. Aliás, política e teatro são gêmeas. Nascem em Atenas na mesma época. Segundo, hipismo. Eu sou um atleticano muito apaixonado, mas um perna de pau. Não sei jogar bola. E o único esporte em que eu me dei bem nessa vida é hipismo. Gente. Da cavalaria do Colégio Militar. Fiz anos de hipismo. Hoje o tempo não me permite tanto cavalgar nem saltar, mas é o esporte que eu mais gosto. E terceiro, coral. Você acredita? Eu era do coral do Colégio Militar. Então, todas as músicas que você puder imaginar lá. O Colégio Militar tem essa coisa de ensinar a gente, né? A frustração vem daí. Eu fazia tudo que você podia imaginar. É a mesma coisa até hoje. Banda, coral, cavalaria. Tal. Só faltou uma coisa. Essa é a frustração. Qual? Banda. Eu adoro música, mas não sei tocar um instrumento. Sempre tem tempo. Nós juntou com o Léo Paixão, daqui a pouco junta com o Jota Quest. Léo, que é um grande amigo, ele é outro factotum, né? É um sujeito que faz tudo. É cozinheiro, cantor, toca, loucura, não sei o quê. É uma joia da cidade. Nosso embaixador da gastronomia é um cara que pode colocar e está colocando Belo Horizonte no mapa do mundo, que é uma coisa que eu defendo demais. Sabe que sou viajador, sabe, tem 91 países aqui nas costas e gosto mesmo, porque eu acho que a melhor forma de aprender é você ir viajar, e quem tem essa oportunidade deve fazê-lo. Fico bravo das pessoas irem para Lima, no Peru. Claro que tem Machu Picchu e tal, mas por causa de gastronomia. Peruanos, nada contra a sua comida. Mas quem comeu comida mineira e com comida peruana, com todo respeito ao como é que chama aqui? Ceviche? Ceviche. Não é um tropeiro. Né? Então, assim, como é que Belo Horizonte não está no mapa do mundo por gastronomia? As pessoas têm que vir comer aqui. E isso é emprego, comer lá. É emprego, é cultura, é geração. Então o Léo faz muito isso. Estão precisando de uma estrela Michelin ali pro Gluton para atrair mais gente, né, merecidamente, mas ele faz tudo. Mas cantar, você vai escolher uma música um dia. Aliás, tá canta convidado. Canta um cadiquinho aí pra nós. Escolhe um mas eu não tenho ideia. Fala. Vou deixar. Não posso. Deixa eu ver uma que é fácil você cantar um trechinho curtinho. Um trechinho? É. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Aí. Pronto. Eu já vou, meu ingresso pro primeiro show tá comprado. Como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. Aê! Hoje, você vai lá no bar, vez ou outra. Você sabe que eu vou de garçom lá, né? Sério? Eu vou vestir de garçom e trabalho. Esses dias, uma cena que foi engraçadíssima, foi uma senhorinha. Tava, menino, mas você é a cara de um vereador. Mesmo? Mas sério, até agora os 2 garçons que trabalhavam lá, o Rodrigo e o Wellington, foram raptados, porque são muito bons, e a gente está começando com mais uma dupla. E eu vou, baixo na mesa, tiro o pedido, qual coquetel, faço. Uai, não é sempre que eu vou ser vereador, não. Tem que planejar meu trabalho. Não deu nada, garçom. E o pessoal está dizendo que eu estou um bom garçom lá. Que beleza, hein? Então, tudo que eu tô... vou ao bar. Você vai ao bar. Ao seu aniversário. E o que mais? Pode votar também, se quiser. Não, então aguarda. Olha só, não perde a oportunidade. E vou aguardar seu retorno na internet. Por falar na internet... E vai acompanhar o trabalho aí com muita coisa sendo feita por Belo Horizonte. Muita, e sempre. Quando vier aqui, me avisa.
Sobre essa história da internet, quando você saiu, as pessoas estavam te perguntando muito sobre o que aconteceu em São Paulo, e as pessoas também falavam muito sobre isso na cidade, ficavam falando, será que o Gabriel sofreu um Boa Noite Cinderela? Algo assim? Não. É porque, né? Não, a língua do povo. Claro, não. O Aldão Clever falou isso na CPI. O que será que aconteceu Falou em na São CPI? Paulo? Falou. Não, e aqui, você sabe que eu sou rasgado. Falei, Eu isso sei. daí, Gabriel, tava numa bagunça lá em São Paulo com alguém. Ou então, alguém falou, foi pegar prostituta ou não sei o quê. Inventaram aquelas coisas. E surge assim, né? Por quê? Porque isso aconteceu... Fofoca, boato, E fake news, não tem problema, sabe? Você é uma erva daninha. Você me conhece, eu ia falar. Ia falar. Ia falar. Tem inquérito em São Paulo. A polícia investigou. E foi na Cracolândia, né? Não tem como pegar um suspeito, não tem como, né? não. Mas tem imagem da turma identificação. correndo. Não, isso fez. Mas o que é a grande questão? As pessoas precisam te colocar em caixinhas. Mas o maior boato que circulou na época, eu até achei interessante, é que eu tinha sofrido um atentado político. Olha, isso daí é esse pessoal de ônibus, isso daí é inimigo, isso daí é alguém que pegou ele e deu um cacete para ele parar de atuar. Primeiro não ia funcionar, você me conhece. Para parar é só matando mesmo. Todo quebrado, sei lá. Não, eu votei votei e discursei de mesa de cirurgia. Eu saí da mesa de cirurgia e estava votando na Comissão de Legislação e Justiça. Isso não me para, não. E o outro é isso, não, Gabriel estava ali na bagunça. Não foi isso. Porque se fosse, eu falaria sem nenhum problema. Eu sou homem com a vida aberta, sem segredo. Você sabe que eu sou um político abertamente bissexual. Tenho uma vida de um homem de 36 anos normal. Sou jovem. As pessoas me encontram na obra. No final de semana estava passado. Saudade. Com a saudade que eu estava de ir na obra, Edilene. Ou seja, fui na Casa Rosa do Bonfim, ouvi uma boa música ali na Lagoinha. Depois fui na obra, que eu estava morrendo de saudade de ouvir aquelas músicas lá da obra. Tenho 36 anos, porra. Estou solteiro. Estou numa cidade maravilhosa, que a vida é incrível. Curtir Belo Horizonte é um tesão. Essa cidade eu amo. Eu vou ficar de político hipócrita? Não sou. Porque tem uns que a gente conhece. Não, sou casado, um homem religioso, tenho família, filhos, e eu sei muito bem o que o senhor faz. Entendeu? Eu não sou assim. Não sou assim, não invento fachada. Namorei 5 mulheres na minha vida, amei todas, e postava elas na mídia social. Tive um namorado, postei. Eu sou uma pessoa intensa. Eu amo, eu vivo, eu sou de verdade. Política não me faz um personagem. Eu sou exatamente o que eu sou. Aqui com você, na mesa de bar, no plenário. Eu não tenho saco para quem, por exemplo, usa muito o nome de Deus e é corrupto. Segura a Bíblia ao mesmo tempo que segura uma barra de ouro. Eu não uso o nome de Deus em vão. Nelly, que é uma mulher muito religiosa, que eu admiro demais, fala comigo, você é muito mais cristão, e sou de fato, né, porque fui batizado, crismado, fiz primeira comunhão, do que vários que eu conheço. E eu acho aquilo, um mandamento só. Faça com os outros e respeite aos outros como se fosse assim. Respeite as pessoas, trate com carinho, faça com os outros o que você quer. Não minta, não. Eu não tenho porquê, olha, Edilene, ficar mentindo em relação a esses temas assim. Poxa, e aí, Gabriel, qual que é a sua religião? Não tenho, não professo a religião. Eu não tenho medo de dizer isso. Nossa, vai te tirar a voto. Tem gente que mente. Tem gente que vai na igreja, prega, é pastor e rouba. Eu não. Eu tive uma criação católica, fui batizado na igreja de São José, o padre lá me chama porque a gente vai tomar cerveja ali na casa paroquial, falamos de Deus, de religião, vou em sinagoga, já fui em todos os processos religiosos, respeito todas as religiões, não professo uma. Vou dizer que tem uma só para ganhar voto? Não faço. Não perco a eleição, mas não minto. Vou dizer, não, minha sexualidade, eu sou um heterossexual e tal, eu vou ficar escondido. Se eu minto sobre religião e sobre sexualidade, eu minto sobre qualquer coisa. E é um sofrimento, né? Esse tipo de mentira é um sofrimento para a pessoa. Edilene, eu não fui sempre aberto, não. Obviamente a sexualidade a gente reconhece ela em algum momento da vida, mas vem uma insegurança. Sobretudo se você é bissexual e, poxa, você gosta de mulheres? Eu estava com a mulher e foi muito legal. E o que é a grande questão? Você fica com receio. Primeiro, as pessoas acham que você está mentindo, né? Que você está de uma fachada. Na hora em que eu postei até uma foto com meu namorado, já não namoramos mais, faz há um tempo, muitos homens e mulheres me procuraram para falar assim, você me deu muita coragem. Eu sofria demais. Eu não tinha coragem de falar isso. Assim, homens que são casados.
E com mulheres, e falar assim, eu não tinha coragem de falar para minha mulher, você me fez falar. E até porque o ambiente da política é muito normal ter terrível. um político que é muito mais velho chegar com uma mulher 40 anos mais nova, mas um político chegar com um namorado que é homem causaria um espanto, né? Um sofrimento. A pessoa nunca pode ir acompanhada com o seu Exatamente, namorado, com o seu marido. E para que mentir, né, Edilene? Por exemplo, eu não tento impor nada a ninguém. Poxa, a heterossexualidade, a homossexualidade, isso tudo é natural, isso tudo existe. É muito triste quando eu vejo nos discursos políticos o ódio em relação à sexualidade, porque às vezes a pessoa nem sabe o filho é. Eu conheço um político muito radical em relação à sexualidade. Ele não sabe o que ele tem em casa. Ele não sabe o mal que ele está gerando para uma pessoa que ele ama. Então, assim, é muito feio. Eu converso com vários religiosos. A Câmara, por exemplo, tem uma frente cristã com parlamentares incríveis. Eu não vejo, da maior parte deles, ódio por causa de sexualidade. Eu respeito assim, olha, na nossa igreja, a gente não quer que um casal dê um beijo. Tudo bem, o espaço da igreja é sagrado. Quem dita as regras da igreja ali, não precisa. Nós não celebramos o casamento com pessoas do mesmo sexo. Tudo bem. A religião não é o Estado. E o Estado não é a religião. Então o Estado ele tem que dar guarita para toda a diversidade, para toda a democracia. E eu não subo no palanque. Às vezes alguns setores me criticam. Ah, mas ele não é um militante da causa. Talvez seja verdade. Talvez eu fale mais de mobilidade, de sustentabilidade, de educação do que a causa LGBT. Não quer dizer que eu não fale dela. Eu acho que ela merece recurso, ela merece segurança, ninguém deve ser discriminado, mas de fato não é a minha principal bandeira. Tudo bem. Como eu conheço outros parlamentares que falam de outros temas. Minha amiga Duda Salabé é uma professora mulher trans. E ela não fala só disso. Ela fala disso, ela é a própria bandeira, mas ela trata de sustentabilidade, ela trata de causa animal, porque também querer colocar a gente na caixinha de só tratar disso é um preconceito, né? Então, assim, essa é mais uma das várias características humanas que eu teno. Nós conversamos aqui de vários temas, esse tema surgiu assim, e a vida segue. Que gostoso conversar com você. Gabriel, agora terminando mesmo o bate-bola rapidinho, clássico, básico, que a gente faz em todo Abrindo o Jogo, te dou uma palavra, você devolve outra. Beleza? Tá bom. Fuad. Oportunidade para o diálogo. Calil. Autocracia e destemperança. Zema. Desafio para não descarrilhar Minas. Lula. O passado. Bolsonaro. O atraso. Gabriel, muitíssimo obrigado por essa entrevista que acabou durando mais do que o normal. Quanto tempo nós papo é bom. ficamos aqui? Ah, mais de uma hora que Nossa. nós estávamos aqui. Nem pareceu. Só faltou Uma o hora e copinho 10. e lagoinha aqui na Não mesa. é? Pena que tem água nesse copo. É só No seu, água que no eu seu. amo, né? A sua tá batizada, bobo. Vai É achando. aguinha aqui, senão Não, amo uma vai aguinha. se criar lenda roubando aqui. Não É é? água, viu, gente? É água. Água que o passarinho bebe. Eu não batizei, viu, gente? No meu bar eu batizo pra você. Aí eu vou querer, eu só vou se for copo batizado. Gabriel, muito obrigada, viu? Eu que te agradeço a paciência dos ouvintes da Itatiaia que estão com a gente até agora. Gente, Gabriel Azevedo, que é vereador em Belo Horizonte, sem partido, esteve em Brasília participando agora também do Abrindo o Jogo. Muito obrigada, aguardo vocês no próximo episódio.